Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Como foi o de Smaug? Pode responder aí no chat também. Eu achei que o Smaug foi interessante, né? É sempre uma experiência boa. Eu sei que foi cansativo, né? Porque é o terceiro semestre na pandemia, não está fácil para ninguém fazer coisas em grupo, à distância, precisa ter máquinas em casa, não conta com o laboratório, nem todos têm os recursos, às vezes tem um recurso, mas tem que dividir com 10 da família, às vezes a internet e coisas, são muitas, vamos dizer, barreiras, né? Mas deu tudo certo no Smaug? Ai, tô com cãibra agora, me deu uma cãibra. É a idade, né, gente? A idade chega para todo mundo. Vocês estão ouvindo, gente? Peraí, tá suave aqui. Deixa eu... obrigado, Fernando, por responder. E aí, como foram de Smaug? Vocês são heróis, gente. Eu admiro porque fazer trabalho em grupo nessas condições em terceiro semestre de pandemia, porque querendo ou não tem um fator psicológico, né? O medo, vem uma onda, não vem onda, as perdas, a nota tá alta. Ai, então que bom. A gente sabe que vocês são feras, mas a gente sabe o que está acontecendo com o mundo, né? Tá sim. Aí que bom, gente. E hoje começa o nosso seminário. Seminário, porque a gente tem que fazer hoje, porque a gente não tem mais tempo, tem mais 3 aulas e acabou o semestre, acabou. A secretaria até lançou a chave para lançar as notas. E aí, quem é que vai começar? Quem é que vai apresentar? Hoje é a P1 e a P2. A P1 é a apresentação para os outros colegas e a P2 é a parte escrita. Na parte escrita, vocês colocaram o nome, né? Para poder lançar as notas. Estou com a voz assim meio rouca porque teve um pouco de refluxo e eu fiquei um pouco sem vozes. Acontece nas melhores famílias. Mas já estou melhor. Bora, gente, quem vai apresentar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vocês estão aí? Ou vocês estão em... Beleza, equipe do Johnny. Então é isso, bom seminário. Nossa, bora lá, gente. Tá no finalzinho, mas a gente tem que chegar na areia, né? Não pode... Não, como é o ditado? Deixa pra lá. Prof, tem que entregar onde o documento? Boa. Entrega no meu e-mail, pessoal. Lembrando de colocar o nome do grupo no documento, tá bom? Nesse e-mail, ó, meu nome, @gmail.com, sem aquela coisa de @fatec, SPTTV, não sei o quê, e gov, e ingov, não, é só beronaldo@gmail.com. É o privilégio de ter um nome muito peculiar, né? Quem tem o nome com Ana, Bruno, Carlos, Daniel, vai ter que fazer Daniel, sobrenome 1, 2, 3, 4, 1900 e colocar a senha do cartão junto com o número de nascimento da mãe, do primo, sei lá o que for, para poder fazer e-mail. Eu não, é só ali, beronaldo@gmail.com. Então, bom seminário, a equipe do Johnny vai apresentar. Eu vou até ficar abrindo o e-mail para confirmar se chegou, porque às vezes o pessoal escreve berenaldo@gmail, aí vai para minha irmã. Se escrever beroaldo@gmail, vai para o meu irmão. Se escrever Berenaldo, vai para o outro irmão. E Beronaldo vai para
Aí tem que chegar para mim, gente. Veronalda. Bora lá. Ai, tô com dor no estômago, sei lá. Não, tô aqui, não chegou nenhum e-mail por enquanto. Só chega problema no e-mail, né? Oi, cadê vocês? Me perdi, vou entrar no... O Johnny aqui que a gente vai falar em primeiro, então. Pode Sim. começar, a gente espera mais alguém. A sala é de vocês, hoje vocês é que mandam. Eu vou só colocar no mudo, porque eu sou muito faladeira, aí eu não tô querendo atrapalhar, beleza? Mas assim, o que o grupo prefere que eu fale só no final ou que eu possa comentar no meio, assim, como é melhor para vocês? Pode falar no meio, sim. Tranquilo. Aí eu vou levantar minha mãozinha. E todo mundo que quiser participar, que é legal que seja assim, participativo. A intenção de ser essa troca, né? Que é uma coisa tão legal da área de TI. Tá bom. Aí levanta as mãozinhas e eles vão respondendo, falando. Então, boa apresentação. Tá. Mas aí você pode falar, porque eu não vou estar vendo o chat não, né, das mãozinhas. Beleza, beleza. Bom, professora, aqui está o documento que a gente fez, engenharia de software, capa aqui. Bom, a gente fez então os tópicos que você passou, né, introdução e desenvolvimento introdução envolvidos e usuários, regras de negócios. E começando com a introdução, a gente fala um pouco do jogo, como foi a construção dele, um pouco das inspirações. Então, o nosso jogo é o Slogan 3, tá? E ele traz a continuação da aventura do nosso querido Alien, na tentativa de alcançar o seu planeta natal. Dessa vez, sua nave se partiu em pedaços, precisando navegar por meteoros e outros perigos espaciais. O jogo segue a dinâmica de exemplos de sucesso, como Jetpack Joyride e Flappy Bird, enquanto inovando na sua movimentação diferenciada para aqueles que buscam um passatempo simples e rápido, com um visual fácil de absorver e sem noções de violência. O entretenimento para todas as idades é garantido, já que a classificação etária é livre. Foi usada a plataforma LibGDX para o desenvolvimento, permitindo uma abrangência de plataformas-alvos, sem a necessidade de custos extras de produção. Isso permite que alcançamos a esmagadora parcela de potenciais jogadores. Então... Essa é uma pergunta. Quando a nave ela se destrói no espaço, o que é que acontece com ela? Ela tenta encontrar uma órbita, ela se espalha assim, porque no vácuo só uma curiosidade. É uma curiosidade. Então, dessa nave é a história, né? Tipo, é mostrado uma historinha, uma cutscene, não uma cutscene, mas é a história antes de começar o jogo, que é a nave dele se partir em pedaços. Aí o jogo mesmo começa a partir disso. Entendi, foi só uma curiosidade que eu entendi, porque hoje tem muito lixo no espaço, né, na Terra. Estou fazendo um coletor de lixo para tirar o lixo, para colocar mais lixo. Aí eu digo, o que é que a gente faz no espaço? Acho que a gente fica assim, navegando, né, uma coisa muito louca. Não, mas enfim, só era uma curiosidade, valeu. E o nosso jogo tem disso, viu? Lixos espaciais como satélites e asteroides. Sim, que legal, que legal. Mas então, sobre aqui a plataforma LibGDX, ela permite exportar, né, não de uma forma automática, mas quase, para mobile e desktop. A gente primeiro fez mobile, mas agora a gente já tem o Android também. Versão mobile apenas para Android. E Linux a gente também tem. Bom, e o nosso grupo, desculpa, acabei nem falando do nosso grupo, né? Mas é o Eric, o Fernando, o Herbert, o Johnny e o Pedro e eu. Acho que todos já estão aqui na reunião. Mas então, agora vamos falar sobre as regras de negócios. Ô, Johnny, você tá aí? Você quer falar das regras de negócio? Falo. Bom, então, professor, para as regras de negócio, né, para o funcionamento da nossa empresa, a comunicação, ela é o crucial. Sem ela, a gente não faz absolutamente nada, a gente nem sai do zero.
E a gente nos separamos em funções, onde o Eric é o designer gráfico e programador, Herbert é o programador roteirista, o Fernando é o programador e designer de som, né? Toda a parte de som ele que cuida sozinho. Eu sou o roteirista e programador, e o Pedro é o artista e designer gráfico. E com cada integrante tendo seus objetivos, a funcionalidade da empresa não entra em colapso e tudo ocorre como planejado, né? Como eu disse, a comunicação é o crucial. E caso alguma função apresente problemas, prontamente é avisado o nosso canal de comunicação e todos ficam sabendo do ocorrido, cabendo aos outros integrantes ajudarem na resolução de tal impasse. Isso daí basicamente, rapaziada, a programação aqui queimou, não estou conseguindo fazer nada, alguém me ajuda, aí manda um salve lá no WhatsApp, aí a gente consegue ir se ajudando, né? Ou seja, as regras de negócio, ela tende a adotar metodologias mais ágeis, não aquelas metodologias tradicionais, justamente que o foco na comunicação, né, no tu a tu. Isso. E essa regra de negócio, o modo de funcionar, modifica todas as entregas, todo o cronograma, todo o planejamento, como a gente viu na semana passada. E foi muito interessante citar isso na regra de negócio, porque quem desenvolve já sabe como o time trabalha, né? Então... Exatamente. Aí, para finalizar, com tudo isso, conseguimos terminar o SMAUG, né, do jeito que gostaríamos, e nenhuma função de cada integrante fica prejudicada no processo. Resumindo, um ciclo perfeito. Esse que é as nossas regras de negócio, né? Basicamente, é um ciclo perfeito. E é isso, professora, nessa parte. Legal. Herbert, dá um zoom na parte da prototipação aí. Dá para entender, prof? Sim, dá. Bom, aí foi basicamente uma prototipação de alto nível, né? Dentro do jogo, essas telas são parecidas com o que a gente tem. Então, de baixo nível, né? No Isso. caso. E aí, por exemplo, bom, tá todos os rascunhos. Pode passar pelas telas, Herbert. Não, segue a setinha lá em cima. Mas eu adoro prototipação de baixo nível. Eu adorei. Mostra o outro lado também, Herbert. Ah, não, é que a minha tela tá pequena, peraí. Aqui, né? Isso. Aí, por exemplo, você toca no começo, então ele mostra uma historinha do jogo, depois um tutorial e te leva direto para a fase, né? E você escolhe uma fase e depois vem a próxima parte. Desce aí, Herbert. E aí depois o jogo também te dá um tutorialzinho dentro do game e te ensina como jogar e como se movimentar dentro da fase. E pode descer, Herbert. E agora vamos falar dos requisitos funcionais, né? Bom, os requisitos funcionais são as funções que o programa, o jogo, né, ele tem que ter. Para esse jogo ele precisa. Então ele precisa clicar ou tocar em botões e ícones da tela, movimentar o personagem clicando ou tocando em área específica da tela, porque é um jogo para mobile e PC, né? Então você pode jogar nas duas plataformas. E outra função, monitor de radiação para medir a quantidade de radiação restante, medidor visual para medir e situar o jogador no trajeto do mapa. Bom, são funções que o jogo precisa ter para cumprir o objetivo dele com o nosso planejamento, né? E requisitos não funcionais são o básico que precisa para rodar o PC, né? O jogo, né? Seria ou Android, ou Windows, ou Linux, uma tela, acessível ao toque, ou mouse com teclado. Ele é pequenininho, tem 23 de tamanho, de espaço para alocar no HD. Bom, CPU dual core para operar as threads e uma RAM mínima de 512 só para simbólico, né? Só para processar mesmo, né? Certo. Bom, agora eu vou continuar aqui no caso de uso, então, no diagrama de classe. Essa imagem aqui, como vocês podem estar vendo, acabou ficando bem grande, porque a gente colocou todas as classes, né? Então, deu um grande volume. Ainda dá nem para ver direito.
Mas eu vou estar abrindo ela aqui, ó. De repente consegue, dá para ver mais. Peraí, com Paint acho que é melhor. Aqui, ela ficou bem grande, que a gente optou em colocar a melhor resolução, né? Mas Em qual programa vocês fizeram o diagrama? com esse daqui, ó, Visual Paradigm Enterprise, que aliás foi um pouquinho de trabalhar com ele porque é pago, aí a gente teve que ver uns métodos obscuros. Paralelos, né? É, mas bom, aí ficou desse tamanho mesmo, mas por exemplo, ó, olha esse daqui, ó, esse quadrado aqui, né? Esse daqui é uma screen. Aí todos esses aqui em volta são todos atores. Para os sprites, todas as imagens que tem no nosso jogo, ou pelo menos quase todas, né? Pelo menos quase todas, a gente criou um ator para elas. Então ficou bem volumoso, né, o diagrama de classe, porque cada sprite era uma classe nova. E tinha muitas que eram diferentes. Claro que algumas classes elas se repetem, né? Atores que aparecem mais de uma vez. Mas deu um grande volume por conta disso, que tem um grande número de atores. Isso dá um trabalhão e dá mesmo. Sim. E essa daqui, de repente, já esteja chamando a atenção aqui, essa grande classe aqui, essa daqui é uma classe de constantes, né? Então tem vários valores fixos que a gente colocou aqui dentro dela, que está sendo usado por todo o projeto, praticamente, não é todos, né? Mas, grande parte do projeto inteiro. Então, como você pode estar vendo, professor, a gente não colocou ligação com ela, da mesma maneira dessa daqui, ó, não tem ligação, porque ela tá com o projeto todo, basicamente, né? Então, se a gente for ver do jeito de UML, diagrama de classe, acho que ficaria mais ou menos de um jeito de um pacote, né, assim, e todo o projeto dentro dele. Não de jeito de um pacote para ser de fato um pacote, mas ligando com o projeto inteiro, né? Mas, bom, é isso. São um total de umas 4 ou 5 screens, né? Uma, duas, três, 4 screens. E aí cada screen tem vários atores no meio da programação que a gente chama como se fossem os personagens ou qualquer elemento do jogo. E aí tá certo, tá feito aqui a relação entre eles. Beleza, professor? O diagrama de classe, só para o pessoal não ficar assustado, eu não dei porque isso é tema da engenharia do software 2, mas que bom que vocês fizeram, eu fico muito feliz e fico muito orgulhosa. E um diagrama bem completo, vocês estão de parabéns. Obrigado. Beleza. Bom, voltando aqui. E a gente vai estar mandando essa foto aqui para ver mais os detalhes, né? Sem ser fora Beleza. com o anexo. E é isso, professora. Espera aí, gente, que tem as palmas. Cadê? Palmas. Cadê? Como é que palmas? Palmas. E só uns adendo, professora, que aqui, Ah. quando o Eric falou, né, da prototipação, algumas coisas saíram diferentes do final, né? Como qualquer outro projeto, desde o começo até o final do projeto, desenvolvimento, às vezes acaba tendo alguns impasses e tal. Então, por exemplo, o tutorial não foi implementado. Sim, mas a prototipação tem realmente essa característica, e dependendo da metodologia aplicada, ela vai ser uma prototipação que a engenharia de software chama de evolutiva. Ele vai com esse primeiro desenho, depois vai evoluindo, então isso se encaixa na metodologia, né? E na metodologia ágil, então, como a gente viu na aula passada, como um dos objetivos da metodologias ágeis, que é justamente a mudança, toda uma das regras dos princípios diz, toda mudança é bem-vinda. Então, é esse mesmo o espírito. Alguma pergunta, algum comentário, Peraí que eu não estou conseguindo tirar minha mão levantada.
deu um bug aí, sei lá o que foi. Ah, consegui tirar. E aí, gente? Bom, vamos dar palmas. Vocês mandam no meu e-mail? Pode sim, pode ser. Sim. Aí depois eu faço o feedback por e-mail, porque fica melhor, né, do que fazer um feedback público assim. Né? Eu não gosto, não. Prefiro quando eu estiver com calma, quando eu estiver descansada, tomar um vinho, uma cerveja, sei lá. Não faço isso não, antes de dar feedback. Confere para mim se chegou, por favor. Confiro, sim. Bom, vamos deixar aqui, então, a apresentação, se o meu grupo não quer chegou sim, do Edson. Mais alguma pergunta, gente? Mas só uma observação que o diagrama que eu pedi foi o caso de uso, que é do bonequinho lá do cabeção, que parece o Cristo Redentor. Mas tranquilo, como vocês justificaram, os atores, né, estão ali, né? Estão no diagrama. Beleza, gente? Valeu mesmo pela apresentação. Vocês já estão acostumados, né, a apresentar online? E se... É até mais fácil. É até mais fácil, né? E se alguém muito importante assim chamar para uma live? Vocês já estão preparadas? Porque agora tudo é live, né? Ninguém quer pagar avião, hotel, tudo, se eu posso fazer uma live. Depois da pandemia, né? Acho que a live vai continuar. A gente está sempre desenvolvendo, né, professora? Melhorando aí na apresentação. É sim. Por isso que eu digo que a aula não é só não é só conceber o material, é todo um aprendizado. Mas bora lá, segundo grupo, quem vai... Lá estão os nomes, né, nos arquivos. Estão os nomes direitinho, para não trocar as notas. Tá tudo direitinho. Show de bola. E agora quem vai? Dole uma, dole duas. Com certeza. Beleza. Eu vou fechar. Ô, Nicolas, o que vocês preferem? Que eu fale no final ou vou falando e fazendo? Porque às vezes eu faço comentário inútil, mas às vezes eu faço comentário útil, assim. Como aquele o que as peças vão fazer no espaço? Como é que elas se movem? Não sei. Beleza? Ou vocês preferem no final? Não, pode ser no meio, professora. Pode ser no meio, tranquilo. Então, tranquilo. Vocês estão me dando essa possibilidade, viu? Mas já dando essa atenção dos tipos de comentário, vem tudo que é comentário. E tá bom, boa apresentação. Vou compartilhar aqui. Então, eu vou falar do Tomb Runner, que foi o nosso Smaug desse terceiro semestre. Vou falar da regra de negócio, prototipação, os itens funcionais, não funcionais e do caso de uso do nosso jogo. Bom, quando a gente começou a pensar no que a gente ia fazer no jogo, a gente pensou em fazer alguma coisa simples por conta do LibreDX, do Java, né, que estava dando bastante problema para a gente. A gente acabou fazendo um jogo shoring up, o Endless Runner, né, que dá para jogar bastante tempo, com pouca mecânica, deixando ele simples e ainda assim é divertido até. Aí aqui no jogo, quem fez fui eu, o Nicolas Gonçalves e o Lucas Canucci. Eu fiz a programação e ele fez a arte. E o nosso único usuário aqui para o jogo, ele não diferencia quem entra, então só tem o jogador. Agora, nas regras de negócio, eu acabei só incluindo a lei de direitos autorais, né, que a gente não utilizar assets, artes, sons, sem colocar nos créditos do jogo, ou sem acreditar devidamente cada componente do grupo, cada um que fez o jogo. Nossa prototipação a gente fez no papel mesmo, de maneira simples, só para ter uma noção do que a gente queria fazer. A gente fez de cada tela, tipo, a tela inicial, a gente queria que tivesse a pontuação do jogador, que ele pudesse iniciar o jogo, ver como jogar, ver os créditos, fechar o jogo se ele quisesse. Aqui na tela do jogo a gente deixou um pouco mais específico, mais ou menos, o que cada inimigo faz. Um inimigo grande tem bastante vida, um inimigo que aparece no canto da tela, um inimigo que atira, onde deveria ficar a vida e a pontuação do jogador. Esse tipo de coisa a gente definiu na prototipação.
a tela de como jogar. A tela de créditos faz a mesma coisa, praticamente. Só mostra o que tem que mostrar e volta para o menu inicial, caso eu queira. E a tela de Game Over é a tela que o jogador pode ver a pontuação atual dele e a maior pontuação que ele já fez. A ideia era essa no começo. A gente conseguiu fazer quase tudo que a gente queria aqui no jogo. Agora, falando dos requisitos funcionais, a primeira coisa que a gente colocou foi a de movimentar o personagem, né? Que tem que permitir que o jogador possa ser movimentado, que ele possa atacar para ele poder causar dano e fazer pontuação durante o jogo. Você pode voltar para a tela anterior? Essa aqui? Como é que vocês pronunciam WASD? WASD ou só WASD? É WSD mesmo. Nada de WASD, sei Não, lá. é só WSD mesmo. Tá. Eu disse. Os comentários são assim. Tá bom, ok. Então, o inimigo orc, a gente definiu que seria um inimigo orc que ele tem bastante vida, e é isso que diferencia ele dos outros. Então, ele é maior na tela e tem mais vida. O inimigo fantasma, a diferença é que ele vem pelo canto da tela em vez de vir de cima para baixo, e ele tem quantidade média de vida em relação ao orc. O inimigo slime é o inimigo que atira de longe, a gente definiu. Ele tem pouca vida e ele atira de longe. Essa é a única diferença dele com relação aos outros. A gente definiu que teria que ter uma barra de vida para o jogador ter um feedback da quantidade de vida que ele tem e dos inimigos também. Então, todas as entidades do jogo têm barra de vida. Eu coloquei também aumento de dificuldade, porque se o jogo fosse sempre a mesma coisa, não aumentasse a quantidade de inimigos nem nada, não ia ter muita graça ficar jogando infinitamente o jogo. Então, conforme o jogador faz pontos, o jogo aumenta a dificuldade. Ao mesmo tempo que ele aumenta a dificuldade, o jogador também ganha melhorias. Então, ele fica mais forte, ele ganha velocidade de tiro. Então, ele atira mais rápido quanto mais ponto ele faz. Vocês conseguiram implementar todas essas funcionalidades agora no Smaug ou ficou só na futuro documentação? Não, sim, essa parte sim. Essa parte sim também, porque vocês conseguiram as telas e conseguiram os requisitos. Legal, muito legal. Agora a pontuação do jogador, ela funciona só para mostrar para o jogador quantos pontos ele tem e também para o programa contar se ele precisa aumentar a dificuldade ou melhorar o jogador. O menu principal, ele só serve para o jogador poder escolher para onde ele quer ir, se ele quer iniciar o jogo, se ele quer ver os créditos, se ele quer ver como jogar o jogo, ou se ele quer fechar o jogo também. A tela de como jogar e a tela de créditos funcionam da mesma forma. As duas têm um botão de voltar, só que a tela de como jogar mostra os controles do jogo e a tela de créditos mostra quem fez o jogo, de onde a gente pegou asset, esse tipo de coisa. E a tela de Game Over, ela permite que o jogador jogue de novo, volte para o jogo ou volte para o menu. E ela também mostra a pontuação atual que o jogador fez antes de morrer, comparado com a maior pontuação que ele já fez. Outra pergunta, nos requisitos funcionais, situações, funcionalidades surpresas ou extras, vocês pensaram ou porque não dava tempo ou vocês não visualizaram? Porque eu acho que seria interessante colocar alguma coisa, olha o que eu depois jogar, se vocês querem comercialmente, né? Olha só o que eu descobri, uma fase paralela, um universo paralelo, alguma coisa escondida, ou foram só esses requisitos, ou vocês estão pensando em aprimorar? Como é que vocês estão? Assim, vontade a gente tinha, né, professora, de melhorar, mas como o tempo estava meio curto para fazer o jogo, a gente fez o que deu. Não, porque tá ótimo. Quer dizer, melhorar no sentido de ainda trabalhar com esse jogo para nos outros semestres. Porque eu acho que seria uma coisa, não melhorar o jogo, mas melhorar, assim, retomar o trabalho. Acho que seria legal uma coisa surpresa, né? Para, sei lá, um jogador. Seria. Não, sugestão, né? Depois você decide. Interessante quando tem umas coisas assim. Interessante. É porque eu lembrei, não sei por que eu lembrei disso, eu lembrei que na minha época tinha um jogo, um videogame, e tinha que comprar revista para você descobrir os segredos que tinham nos jogos, né? As fases. E não sei por que eu lembrei isso, alguma coisa, algum gatilho deu que me fez lembrar.
É que não deu pra gente implementar nada do tipo, não ia dar tempo. É só sugestão, não precisa, assim, tá? Não, sim. Continuando aqui, aí tem a tela do jogo. Eu só coloquei aqui, mas ela só funciona para jogar o jogo mesmo, para colocar todas as entidades juntas e rodar o programa ali, onde você joga o jogo em si. Outra coisa que deveria ter é movimento da tela de fundo, que eu queria que a tela se movesse para dar a ilusão que o jogador está sempre subindo. E um sistema de animações que me permitisse colocar animações nos inimigos e no jogador, ou em qualquer outra coisa que eu quisesse no jogo. Agora, falando de requisitos não funcionais, eu coloquei a manutenibilidade, que seria manter o código limpo, com variáveis, classes, funções. Então, ia ser deixar o código com funções, tudo com o nome que eu saiba o que é, só de olhar, com comentários onde eu precisasse entender coisas mais complexas. Na questão do desempenho, aqui eu só falei do processamento paralelo, que foi a nossa outra matéria aqui do curso, né? Então, aplicar o processamento paralelo para aumentar o desempenho do jogo, não deixar ele tão pesado. A portabilidade. E esse processamento paralelo ainda vai dar muito... Assim, já é muita coisa, mas tem muitas pesquisas, muitos estudos, porque a gente tem uma limitação de hardware, né? E é assim que a gente consegue avançar nas tecnologias, inclusive nos jogos. Sim. O processamento paralelo, a metade dos jogos que tem aí, acho que não rodariam em quase nenhum computador. Sim, porque hoje a gente tem uma limitação, né? E quem vai ter supercomputador para... Não tem como se adquirir um supercomputador para o jogo, né? Por causa do alto preço. Mas o processamento paralelo é realmente uma boa saída, até para o avanço, né? Da indústria dos jogos, como você falou, né? Como eu já estou me repetindo. Sim. Agora, na questão de portabilidade, seria só, assim, usar o motivo para usar o Java, que seria portar ele para Android ou para outras plataformas. Que como ele é fácil de utilizar em várias plataformas, essa seria a vantagem do Java. Agora, reusabilidade foi uma desculpa para usar a orientação a objetos, que é o que a gente aprendeu em outra matéria aqui. Que seria tornar tudo reutilizável, tudo bem feito, tudo bem montadinho no jogo, no código do jogo. No caso de uso, nosso jogo acaba só tendo um caso de uso, como só tem um jogador. Então, quando o jogador inicia o jogo, ele vai para o menu principal. Do menu principal, ele pode ir para a tela de créditos, voltar para o menu principal. Do menu principal, para escolher se ele vai para a tela como jogar e voltar a mesma coisa. Agora, quando ele entra na tela do jogo, ele não pode voltar para o menu principal. Ele só pode ir para a tela de Game Over quando ele morre. Agora, da tela de Game Over, ele pode voltar para a tela do jogo ou ir direto para o menu principal, ou voltar para o menu principal. E cada coisa, o menu principal eu só quero que ele tenha os botões que permitam o jogador ir para as telas que ele queira, que o programa, descarregue todas as imagens que ele tinha na tela se eu fechar essa tela. Essas duas telas aqui, a tela de crédito e a tela de como jogar, funcionam da mesma maneira, só que eles vão ter um botão de voltar, elas vão mostrar o que tem que mostrar, que é o crédito ou os controles do jogo, e tem um botão de voltar para voltar ao menu principal. E toda vez que eu fecho essa tela, eu quero que a tela descarregue todas as imagens da tela, para não ficar gastando memória do jogador. E a tela do jogo é quase a mesma coisa, só que ele não tem nenhum botão na tela em si, só que ele tem o jogador, o personagem para o jogador conseguir controlar. Ele inicia o inimigo, inicia as threads e conta a pontuação do jogador para que ele seja utilizado depois para a tela de Game Over. Aí a tela de Game Over pega essa pontuação que a tela de gameplay pegou e compara com a pontuação mais alta do jogador, a pontuação mais alta anterior. Se for maior que o recorde dele, ele salva nessa pontuação. E aí é isso, ele mostra a pontuação que o jogador fez antes de morrer e a pontuação mais alta que ele havia feito antes. E é isso. Ela permite que o jogador jogue novamente ou volte para o menu principal. E é isso, pessoal. Espera aí que tem as palmas, né? Palmas agora no chat é tradição.
nos seminários. Eu achei muito interessante. Mas como posso dizer, a documentação vocês fizeram depois que fizeram o jogo ou foi antes? Como foi que a disciplina ajudou no SMAUG? Ou então foi tudo feito ao mesmo tempo, paralelo? Porque a gente sabe o que é o mundo ideal e a gente sabe o que é a faculdade, né? O contexto e a vida e o que a gente está vivendo. No nosso caso, a gente conseguiu fazer a prototipação primeiro. Eu acho que eu fiz a prototipação e os requisitos não funcionais. Esses dois eu fiz antes do projeto. E o resto eu só terminei depois de acabar o SMAUG mesmo. É sim, porque é muita coisa. Vocês têm quantas disciplinas neste semestre? Eu nem sei. São muitas, né? São várias. Ainda tem o SMAUG, mas beleza, muito bom, muito bom. Vocês podem mandar para o meu e-mail. Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma observação, algum comentário, alguma sugestão? Porque a gente está aqui também para compartilhar. Cara, eu achei legal isso, você pode fazer isso, que compartilhar é bom. Vocês mandaram para o meu e-mail? Eu vou mandar agora, professor. Tá, beleza. Lembrando que sempre coloque o nome, para não poder... E nome e sobrenome, quando o nome não for tipo Beronalda. Então, beleza. Tranquila? Então, parabéns, pessoal. Parabéns. E quem mais? Vamos lá, estamos no ritmo do seminário. É hoje. Pode ser a gente, prof? Não sei se vocês chegaram já. Com certeza. A sala é de vocês. Não vai dar para ouvir o áudio, porque o nosso jogo é musical, só que eu estou no Teams da web, tá? Ok, beleza. O Teams da web, ele não compartilha áudio. Entendi. Mas vamos lá. Eu vou mostrar tanto o protótipo foi feito antes no Figma, como a apresentação, e aí o texto em si ele vai em PDF, e também eu posso mandar a apresentação se a senhora quiser. Sim, se mandar para o meu e-mail, para esse aqui, beronalda@gmail.com. Tá certo. Porque é fácil, né, de decorar. Esquecendo o meu nome, esquece o e-mail. Então, tá vendo? Tá, não tá vendo porque eu não tô partilhando, né? Muito louca. Peraí, prof. Não tô partilhando a tela. Tá me ouvindo aqui? Vocês estão me ouvindo? Então, estamos ouvindo e ouvindo bem. Então, o nosso jogo chama Toques de Ogã, né? Daqui a pouco eu partilho ele um pouquinho. Eu acho que eu já cheguei a mostrar ontem na aula de matemática. O nosso grupo sou eu, o Washington e o William Rafa. Legal. A introdução do jogo o jogo ele é bem simples, tá, prof? Tem um ícone para smartphone do ladinho que a gente desenvolveu e já colocou para dentro da Play Store para rodar. Só está faltando um elemento que a gente não conseguiu aplicar ainda, que são os rankings, né? Então, o nosso projeto de engenharia de software, ele envolve também os APIs do Google, porque além alguns requisitos funcionais são APIs do Google que vêm prontos, que você tem que implementar dentro do seu app para que o ranking fique aparecendo na tela da Play Store, né? Então, o jogo, ele não fica só no joguinho fechado, ele é um jogo que vai ser colocado, já foi colocado na Play Store, e ele vai incrementar ranking para as pessoas que são usuários do jogo. Pode perguntar, prof. Que cores lindas! A gente lindas. Usar as cores que tem na maioria das bandeiras dos países africanos. Sim, né? sim. Exatamente, que representam, assim, iconicamente, não, que eu posso falar, que representam idiomaticamente o que é a África na cabeça das pessoas, né? Então, por que eu precisava pegar um traço, que eu posso até falar de estereotipado disso? Porque é uma coisa que envolve preconceito, né? O público-alvo, ele gosta bastante de jogo casual, só que, ao mesmo tempo, é um jogo que o próprio slogan fala, evoque o seu melhor ritmo. Esse evoque o seu melhor ritmo significa que vai ter, no futuro, uma forma de você, tipo, meio que pegar axé, né? Então, vai vir, tipo, uma luzinha e vai entrar dentro de um potinho
cada vez que você vai passando de fase. E aí, isso, Que legal. as pessoas poderiam, sei lá, tem muita gente com preconceito no Brasil, né? Preconceito religioso. Então, as pessoas podem falar um monte de coisa. Então, por isso que quanto mais, assim, não estereotipado, mas que usem referências, né? E principalmente referências que são do afroxé, né? Tipo, que são de blocos de carnaval, que são referências que são mais generalizadas, mais a gente consegue fugir de um traço de preconceito que possa existir, né? Embora no loginho inicial do jogo ele tenha os 3 orixás, que são os 3 tambores, que é o Rum, o Rumpe e o Lê, que são os 3 tambores usados para evocar as danças, né? E também são orixás. Tanto é que o Ogã é o cara que toca o Gã. O Gã é o agogô, né? E é muito legal essa... Eita, desculpa. Não, pode falar. É muito legal essa representatividade e esse... Eu sempre falo para os meus alunos, porque eu dou aula também de Direito e Ética, que a gente tem que saber o limite entre representatividade e você querer pegar aquela cultura para fazer outras coisas, né? Apropriação cultural. Então, não, nem é apropriação cultural, porque eu não aguento. Na verdade, tipo, é minha cultura em si e exato. É minha filha, né? Tipo, atrás, antecessora a mim. Mesmo sendo uma pessoa branca, a gente, tipo, o orixá não vai ver cor nessa hora, né? Exatamente. Então, eu tenho para a minha vida como uma questão de respeito por saber que eu tenho um privilégio de trazer, através do que eu posso fornecer, que é as tecnologias, a religião para dentro do campo tecnológico, porque ela fica, de uma certa forma, exclusa para dentro de um campo literário, né? Sim. Isso é uma forma de exclusão também, que a gente pode falar. E era justamente esse ponto que eu ia tratar, porque isso também faz parte dos requisitos não funcionais. Lembram que tem as questões lá quando a gente viu aquele organograma e tinha as questões éticas e legais? Então, é muito importante porque pelo que foi explicado e pelo que eu estou vendo, teve muita fidelidade a uma cultura. Então, ele entra mais na representatividade ou só... Eu só não coloquei no slide, tá, prof? A questão da lei, mas esse jogo em si, ele obedece, de fato, uma lei, que é a 11.650, que foi estabelecida em 2011, para a introdução de matriz africana e indígena dentro das escolas e do ensino, né? Embora seja um jogo... Eu não coloquei isso nas requisições funcionais, mas eu vou acrescentar e já te mando corrigido. Sim. Embora seja um jogo casual para a pessoa jogar no metrô, para a pessoa jogar porque ele envolve coordenação motora, ele é um jogo que na entrelinha, trazer esse tipo de conhecimento também. E assim, para mim, eu que sou mulher negra, tá assim, super representado, super respeitoso, mas é uma coisa que tem que ser bem discutida no grupo, nos requisitos não funcionais sobre isso. Mas tá lindo, tá lindo. Era só esse comentário. É o primeiro, né, que eu já vi, já gostei. Ei, é um eita atrás de outro eita, né? Não, pronto, o seu microfone estava mudo, eu não ouvi o finalzinho da sua fala. Ah, tá. Eu não sei se sou eu que estou doida ou se eu só estou dizendo que eu, como mulher negra, eu me senti muito representada, porque ele tinha muita fidelidade das cores, do significado dos tambores, e que isso faz parte dos requisitos não funcionais que tem que ser bem discutido e falados, para não cair uma outra seara que a pessoa não estava intencionada, mas pode cair, né? Então, eu achei lindo.
Esse aí é uma ideia inicial de outro jogo do Thiago Crocs, que chama Axé, e a intenção para o futuro do jogo em si é a gente desenvolver um hardware, na verdade, como um Guitar Hero, onde sejam tambores mesmo, de fato, e a criança na escola possa fazer o jogo de acordo com os tambores reais, né? Então, levar tambores eletrônicos e eles sejam captados por hardware, que vai ser prototipado em Arduino, e ter de fato um jogo meio de arcade, né? Que tenha um tambor mesmo, de verdade. Esse é o futuro do jogo, mas por enquanto a gente fez um protótipo em celular, porque é muito mais fácil de fazer em Java, né? E Muito legal. aconteceu que um dos integrantes, sem querer não, teve que sair da faculdade, tipo, em 2 semanas antes, a gente teve que correr para mudar o nosso jogo, então a gente fez esse... Meu que Deus! Aí a gente acabou fazendo pegando a ideia do Thiago, que também está na nossa empresa. Essas coisas são tipo aquele jogo do Luciano Huck, né? Que você joga e pode acontecer qualquer coisa, sabe? Um que joga as bolinhas. Mas, enfim. As coisas da faculdade, né? A inspiração, a gente já falou, né? Ele é um jogo inspirado no Piano Tiles e jogo que tem a ferramenta Piano Roll como dinâmica, que é o pianinho que sai rodando e você tem que teclar uma tecla. Chama Piano Roll esse estilo de representação, né? Então, ele é inspirado nesses Piano Tiles que são super simples e que são leves para carregar no celular. Porque assim, a gente vê muito um estudo da matriz africana por pessoas da academia, né? E pessoas que têm acesso e dinheiro, né? Então, a gente tem muito não é apropriação, mas quem estuda isso é quem está dentro da academia. Então, a gente, às vezes, não tem o público geral com acesso a isso. Por isso que foi pensado um jogo bem leve para poder entrar em celular que não tem muito recurso. Então, e isso é muito interessante, porque se eu pego um celular que não tem muito recurso, eu estou pegando exatamente o público-alvo, o usuário, que tem preconceito em relação à religião, né? Porque isso não é dado direito na escola, né? Assim como outras questões, não é explicado, enfim, não tem uma aula que mostre candomblé, isso não tem nada a ver. Não tem essa aula, na verdade, né? E aí a gente entra nessa seara de, tipo, vamos através de um jogo que é leve, que cabe em celular que é meio que J2 e tal, trazer esse conhecimento, né? Então, é um jogo, tipo, que por trás dele pode ter muita coisa envolvida que seja legal, principalmente na relação de estudo, de ensino, né? E aí a gente usou o Design Thinking, então, significa que é a metodologia que a gente usou, né? Significa que a gente está na parte de idealização e de protótipo, então o teste ele vai acontecer e vai voltar para o empatia, né? Então vai acontecer um teste, depois a gente vai voltar para a empatia e vai fazer um questionário perguntando: e aí, o que vocês acharam do jogo? O que falta? Aí a gente volta para o protótipo, né? Porque o Design Thinking ele é uma metodologia em ciclo e em diamantes duplos, né? Então ele você abre o diamante, fala assim, tudo que pode ter no jogo. Aí você fecha para uma coisa simples, depois você abre de novo para uma coisa complexa e volta para a implementação e volta para a empatia em relação ao público, né? Então, desde o primeiro semestre, a gente tem uma pesquisa já feita em relação a jogos e mundo e o que a pessoa sabe sobre mitologia africana. E a gente já tem essa pesquisa feita. Então, esse jogo é parte de uma das coisas concretas que a gente fez nessa metodologia de Design Thinking, que é fazer jogos, ver o que está faltando e voltar, principalmente envolvendo o público geral, que a intenção é espalhar para o público geral uma cultura que é não hegemônica, né? Sim. É muito interessante essa utilização, porque eu sempre tenho falado nas aulas que existe a engenharia de software tradicional e existe as metodologias mais atuais, que são metodologias ágeis,
mas jogos digitais, ele tem todo uma forma de ser, e pegar esse tipo de metodologia é mostrar, olha, como os jogos podem reescrever a engenharia a partir do nosso É uma metodologia jogo. que eu uso. Eu dou aula disso há 7 anos, então eu uso, também, né? Mas eu sempre uso o Design Thinking porque é uma coisa que é bem mais rápido de você fazer uma coisa para finalizar do que você fazer uma coisa super complexa e tipo demorar muito e acabar não finalizando. Sim. Então, eu tenho toda essa dificuldade. Desculpa. Não, por favor. Eu tenho toda essa dificuldade, porque se eu for pegar bibliografia, você só vai encontrar aquele engenharia de software. Eu digo, mas isso não está assim totalmente adequado. É como se ele não vestisse uma roupa justa ou uma roupa muito larga. Então, é muito legal você trazendo isso. Bacana. Há 7 anos você 7 anos. Eu dou aula de design thinking, não, de empreendedorismo social, né? E aí a gente passa pelo design thinking como ferramenta para adolescente, na verdade, Centro Paula Souza. O final do projeto foi a gente começou a dar aula para o Centro Paula Souza. Foi assim que eu entrei na ETEC. Que legal mesmo. Você foi vacinada? Fui. Ai, que bom. Vacinada no dia 11. Todas jacarés. Sim, já sou jacaré, já. Eu já fiz até uma máscara para ir vacinar próprio de jacaré. Oh. É verdade. O jogo, então, assim, o nosso jogo, né, eu já falei, vimos que no mercado não há tal proposta e a gente resolveu adaptar a proposta do Piano Tile para dentro desse processo de tambor. Então, a gente mudou o layout, em vez de fazer quadrado, fez redondo, porque tem que ser simples. O Piano Tile não pode ter muita coisa na tela, porque ele é muito rápido. Então, ele tem que ser muito simples. Então, todo jogo praticamente foi feito na base da matemática, porque, inclusive, ontem foi isso porque eu expliquei para o professor. Tudo é um cálculo matemático, porque esse jogo ele é pensado para qualquer tipo de tela de Android. Então, ele vai sempre se recalcular conforme a tela que ele está, né? Então, ele se recalcula porque as imagens dele são cálculos, não são imagens de fato. A única coisa que tem do LibDBX é o elipse, né? A elipse que a gente usou, que é um elemento que já está dentro da biblioteca, mas essa elipse ela é calculada matematicamente o tamanho dela, então ela sempre vai se adaptar à tela do jogo. Não tem celular que não vai caber, entendeu? Sempre, ele pode ser num tablet, pode ser num celular pequenininho que vai caber. Isso é requisito não funcional também. Isso, é requisito não funcional. Usuário e público geral, com parcela em foco maior no público feminino, porque o público feminino é o que mais joga jogos no Brasil, mas é o que mais joga jogos casuais, né? Em torno de 52,7% do público que joga jogos são mulheres, né? São mulheres declaradas, né? Tipo, declaram como mulheres, porque podem ser trans e cis, né? Então, mas é o público feminino. E esse público feminino que envolve os jogos são públicos que jogam jogos casuais. Então, a ideia do usuário é que ele fosse esse público entre 20 e 45 anos, porque é o público mais ou menos que sai para trabalhar, enfim, que está na faixa etária produtiva e que, enfim, está indo no metrô e tal, né? A gente não colocou a classe social, não gosto muito de colocar essa parte de classe social, porque é uma coisa que não tem muito esse viés, mas a ideia é que estejam no trem, no metrô, né? Então, normalmente, uma classe C e classe até B, em certas regiões de São Paulo, né? Só um comentário. Vocês podem concordar, a turma pode discordar também, concordar ou discordar. O meu parecer é que esse tipo de falas que você fez e o que está escrito, quero fugir da cultura hegemônica, a proposta é uma cultura não hegemônica, usuários, público geral, com foco no público feminino. São coisas que tem que estar... Não, com foco maior no público feminino, fica claro que são também requisitos não funcionais. Por quê? Porque o desenvolvedor, o artista, ele vai dar, não, eu tenho que fugir de vários elementos eurocêntricos e tal. Então, são coisas importantes. Até a própria
você pode dizer, por que o desenvolvedor, quem vai, quando entrar em operação, começar a desenvolver, vai falar, vai entender não hegemônica, mas eu acho sim importante colocar como requisito não funcional. Vamos colocar, então. Agora, uma coisa que me ocorreu agora... Sim, é uma coisa que não está... Unha feita enfim, né? Muitas pessoas fazem a unha. Então, por exemplo, isso é uma coisa que é um detalhe muito simples, só que é um detalhe que envolve o feminino. Então, teria que ser, por exemplo, um toque de tela que fosse mais sensível, porque não é um dedo inteiro, talvez seja uma unha. Então, sim. São coisas que se pensa, que agora que eu pensei, tá? Mas uma outra faixa etária que eu acho importante destacar aqui são os 60 plus, né? Porque é um jogo que, como a pessoa vai perdendo os processos finos de movimento, né? Conforme vai ficando mais velha, inclusive vai perdendo um pouco mais a visão, né? Vai ficando com a vista cansada e tal. Esse jogo, ele é muito legal para usar para coordenação motora. Então, quer dizer, você treina a sua coordenação motora e seu processo neural mesmo, porque você tem que ser mais rápido a cada momento. É um jogo que incrementa a velocidade conforme vai passando a tela. Então, eu pensei também no público 60 plus e até mais... Criança, eu acho que não, mas assim, no público 60 plus, porque é um jogo muito simples de você entrar, não tem nada que você tem que fazer para entrar, é só tocar na tela. E esse público, ele às vezes algumas pessoas estão em fisioterapia, né, mais de 60, 80 anos, e aí precisam de um tipo de divertimento que também trabalhe o processo neural e o processo motor, né? Então, só para deixar um destaque que eu acho interessante esse jogo para esse público também, para esse usuário. Muito legal. Aí, prof, aqui é o protótipo, vou entrar na tela do Figma aqui, que é uma coisa que eu gosto de usar bastante. O protótipo aqui do Figma, ele foi feito, dessa forma, então, tipo, bem simples, né? São os blocos, os tamborzinhos, que aí a pessoa toca aqui e aparece essa tela. Essa estrelinha seria onde apareceriam a energia e acumular energia. Só que ainda não tem. Aí ele abre essa tela com um monte de bolinha, que são elipses, são os tambores, e aí ele corre a elipse aqui, ó. Ele corre para cá, e aí quando a elipse está verde, você não toca, ele vem para cá, né? Ele para e fica cinza, né? É bem simples mesmo. Eu vou aqui no Play, porque o Figma tem essa parada do Play, que a gente consegue testar, né? Então, ele ficaria assim, quando a pessoa toca, entra nessa tela, quando a pessoa toca aqui, entra nessa tela, aqui fica os pontos e a velocidade. E aí, quando a pessoa tecla aqui, imagina, teclou numa coisa errada, ela veio para cá, mas eu acho que eu não consigo voltar, será? Ah, tá. Ou ela tecla na certa e vem para cá, né? Então, são duas maneiras. Ela pode teclar numa errada e vir parar aqui, tipo, fica cinza e trava a tela, e ela toca ou na certa e continua verde, você vai tocando na certa. Então, é bem simples mesmo o flow dele, né? Que eu fiz aqui no Sim, é a facilidade de uso, né? Que a gente... Ele é muito fácil de usar, na verdade. Porque ele é para isso mesmo. Então, o que a gente conseguiu fazer está em cinza. Tela de introdução, tela de início de jogo e tela de jogo. O que a gente vai... Energia. Nossa, eu escrevi errado, tá, próprio? Desculpa. Eu sempre troco a palavra energia, troco o R no N. Então, o que vai ter depois disso? Tipo, para o futuro do protótipo, né? A intenção é colocar uma tela de energia de axé, onde você vai ter uns íconezinhos mágicos lá, né? Então, ícones que vão ficar no canto esquerdo, quando você abre, você tem, tipo, quando você axé, você pode evocar outras coisas, por exemplo, algumas coisas que podem deixar por exemplo, um elemento igual o Mario Kart, né? Que pode deixar o jogo mais devagar por um tempo e depois acelerar. Então, elementos que são como o Candy Crush, ele deixa a tela de uma forma diferente para você ter uma facilidade no jogo, mas você só ganha isso se você tiver uma certa pontuação, né? Só ganha elementos e também pode ser uma coisa monetizável, pode ser uma coisa que a pessoa compre para jogar dentro do jogo. Aí a ideia é que depois da tela, aí já vou mostrar o caso de uso, né?
a tela vem para uma história da música, então tem que pode ser até um negócio no... Tava tocando. Você atende aí, só um momentinho, prof, peraí. Ô, mãe. Alô? Desculpa, meu prof. A tela da história da música, então a ideia é que... aula ao vivo assim, né? É isso. A história que tem uma tela que vá para, de fato, os ogãs, tipo, mostrando a história da música, das músicas que estão lá disponíveis, né? Que vão ser várias músicas disponíveis. E uma tela de tutorial com os próprios ogãs. Então, alguns ogãs, que são os caras que tocam o tambor no axé, tanto no Umbanda como no Candomblé e outras religiões também de matrizes africanas, também tem ogãs. Então, alguns ogãs explicando, de fato, pode ser até uma animação, explicando como toca aquilo, né? O ritmo que toca, qual que é a pegada lá do Ijexá, que é a primeira música que a gente colocou. Aí, requisitos funcionais, eu já falei alguns, né? Então, tocar na tela na função touch, estabelecida na biblioteca DBX, ele alimenta um toque na tela com a função que incrementa a velocidade conforme baixados nos pads. Conforme vai baixando os pads, acrescenta-se pontos do lado esquerdo e a velocidade do lado direito. Futuramente, ele alimentará um banco de dados de um API no Google, que o Google tem vários APIs já prontos, eu posso só colocar no meu jogo, não preciso fazer o código, e ele será usado como classificações da página do jogo da Play Store. Então, é muito simples mesmo. Um outro requisito funcional são os arquivos TXT, que são lidos a cada letra, e aí eu fiquei na dúvida se eu colocava isso no não funcional, mas isso aí faz parte do jogo, né? Então, cada letra equivale a um som de wave e a ordem em ordem, né? E as pausas são estabelecidas através de um objeto chamado leitor. Então, que puxa a música e permite que tenhamos milhares de músicas de axé com uma leveza do arquivo TXT. Então, a música não é uma música pronta e quebrada. São vários toquezinhos, que só são 5 toques. 2 agogô e 3 de atabaque. Esses toques fazem qualquer música tocar numa sequência de um arquivo TXT que fica dentro do jogo. Diga, Pro. Isso é muito legal, porque faz parte do requisito não funcional, que é o requisito de eficiência, né? Que trata do requisito de desempenho e de espaço também. E se a gente quer democratizar alguma coisa, a gente tem que pensar nesses requisitos de eficiência. Exatamente. A ideia é que nada fique pesado. Então, esses vídeos aí são no YouTube, então não vão ser vídeos que vão demandar peso, porque vão estar em outro lugar. Esses arquivos, as músicas não são as músicas, elas são arquivos pequenos de TXT que são lidos, e isso, na sequência, se forma a música. Então, é muito leve mesmo. Ele tem 3 MB, prof. É muito leve. O jogo, então, ele utiliza um sistema operacional Android 11, né? E ele é responsivo e entra em qualquer sistema operacional mais antigo. Na verdade, ficou meio confuso isso. Não é Android 11, é Android 8. Perdão, é Android 11, mas ele entra em qualquer Android. Qualquer dispositivo anterior, né? Qualquer versão. Porque ele não tem nada de estranho, tipo, no código dele que não entra, entendeu? O consumo de memória é 3 megas, memória que é armazenada, de armazenamento, né? E é um jogo leve de fácil aquisição, não contém banco de dados, porém no futuro eu já coloquei que ele vai estar com uma API na Play Store. E aí ele vai precisar de 1 GB de memória RAM, ele é muito, muito besta, assim. Ele é muito legal. Isso que você falou, só para contextualizar, e também para fazer uma revisão do Android, ele tem a ver com os requisitos de portabilidade. Ok, Android 11, mas também é compatível com versões anteriores do sistema operacional. E muito legal, tá? Você está percorrendo bem os requisitos. Que bom. Isso é interessante, porque quando a gente vai ver documentação técnica, os requisitos funcionais são muito bem trabalhados, porque é o produto, né? Mas aí os requisitos funcionais, não é que são negligenciados, são porque são necessários. E aqui você vê a importância
dependendo do projeto, dos requisitos não funcionais. Então, é muito legal essa perspectiva. Bacana. E aqui o caso de uso, ele tá meio tudo cinza, assim, né? Mas eu explico rapidinho, é muito simples. A pessoa tá lá, e aí ela vai para a tela inicial. A tela inicial, ela pode te levar para esses laranjas aqui, que são amarelos, na verdade. Esse aqui é um pouco mais laranja, que são tutoriais, né? Que a história da música. Você vai entrar num lugar que você retorna depois para cá. É uma página de internet do YouTube, não tem nada de banco de dados, não vai ficar dentro. Não, a escolha foi não ficar dentro do jogo, foi ficar para fora do jogo para ficar leve. Aí ele vem para cá e é a tela inicial. A tela inicial ela tem uma barrinha, como você já viu, prof, e que você toca e começa. Você pode pausar e vir para cá. Essa parte do pausar não tem ainda, tá? Mas você pode pausar e vir para cá, que é o ranking, e o quanto você tem de energia. Quantos orixás você conseguiu, sei lá, evocar com o seu ritmo, porque é isso que acontece. Você vai evocando orixás e ganhando mais, tipo, prestígio, sabe? Porque o Ogã, ele tem que tocar bem muito tempo, né? Às vezes dura 10 horas uma festa, então ele vai ganhando mais prestígio. E aí ele vai, tipo, como se fosse tendo acesso ao processo do espiritual mais rápido. Aí, ou ele vai para uma tela onde começa a rodar, ou ele trava quer dizer, aqui para cá, essa seta está errada, perdão, prof. Ou ele trava aqui nessa tecla, que é onde pausa. Quando pausa, ele só pode voltar para cá, que é onde... Aqui, ó, ele só pode voltar para cá, que é quando começa o jogo de novo. E aí zera o ranking, né? Mas aí, no futuro, terá como salvar esse ranking. É isso, prof, a apresentação, mais ou menos essa. Vamos dar palmas. Cadê palmas? Peraí, que tem palmas aqui. Explicado. Sim. Não, eu achei os comentários que eu tinha que fazer foram feitos no meio da apresentação. E eu achei muito legal mesmo essa perspectiva. E como a documentação, ela tem que se adequar ao tipo, ao objetivo, né, ao escopo do jogo. Então, como muitas vezes se aproxima, né, o requisito funcional do escopo. Sim. Daria até um artigo científico isso, sim. Sim, eu acho que sim. Ô, prof, aqui é o jogo, só para você ver, não sei se você chegou a ver, mas ele é assim, ó. Você tá vendo? Você tá compartilhando? Tô vendo. Ó, quando eu clico aqui, ele vem... Aí, já errei, já. Aí, quando eu clico de novo, ele volta, deveria voltar, não voltou, mas ele tá no desktop, por isso que ele dá esses bugs que eu tenho que iniciar de novo, então... Muito legal, gente. Aqui tá tocando tamborzinho, que vocês não estão ouvindo. E aí, a gente tá ouvindo. Tá? Quando toca errado, ele bate para cá. Ele bate o cinza. É muito simples mesmo, mas ainda tem muita funcionalidade que precisa ser feita. Uhum. Ele tem, como funcionalidade, ele tem velocidade. Você comentou se ele tem velocidade? Sim, né? A velocidade é assim, ó. Ela vai aumentando aqui, ó. Isso aqui é a velocidade. Ela vai aumentando conforme vai passando os pads. Eles vão, ó. Vai ficando muito mais rápido. Porque eu sugeriria para também adaptar a todos porque no quesito, na aula de usabilidade, a gente falou, né, que das pessoas, que tem que focar nas pessoas. Eu acho que se tiver uma opção, é a sugestão também, que se tivesse uma opção que pudesse a pessoa escolher a velocidade, porque eu penso em pessoas que têm pessoas que têm alguma deficiência, pessoas que têm, sei lá... Ele é bem difícil. Torna difícil para ser... Que seja para o... Não é uma sugestão que seja para o gamer, né? Aquele que gosta da emoção mesmo de fazer, e seja para aquela pessoa que tem dificuldade, mas está ali fazendo aos pouquinhos, seja o idoso, seja a pessoa com pouca mobilidade, sei lá. Viu, prof? Tipo, fazer alguns módulos, né? Eu vou até colocar isso. E também pessoas com espectro autista também, sei lá.
Eu acho que ia ficar interessante e ia universalizar mais. Mas essa é uma sugestão. Então, parabéns mesmo. Vocês Obrigada, estão viu? muito legal. Vocês mandam para o meu e-mail com o nome dos integrantes para eu vou tentar. O Siga parece que ele resolveu não trabalhar esses dias, mas ele Entendi. volta. Pode deixar, prof. Aí eu lanço as notas. Tá Beleza? ótimo. Parabéns e vamos lá para o próximo grupo, que já são 8h22. Eu amei, você simplesmente amei. Muito obrigada, viu, prof? Valeu mesmo. Oi, professora, boa noite, podemos começar? Boa noite, sim, por favor. Tá, vou compartilhar aqui. Consegue ver, professora? Consigo sim. Amei, professora Berô, amei. Bom, aqui a gente colocou a introdução, fala sobre a história do jogo, né? A Ana é uma garotinha que perdeu os pais, então ela teve que se mudar para cidade distante para morar com a avó. Aí ela acabou perdendo todos os amigos que ela tinha, teve que mudar sua rotina e isso deixou ela bem triste. Então, num dia que ela estava triste no quintal, olhando o céu, ela se perdeu nos pensamentos e nas ideias dela, a mente dela voou longe. Basicamente é isso a ideia. E o jogo é um joguinho de navinha, que é como se fosse a imaginação dela acontecendo, sabe? Aqui os envolvidos. No caso só tá eu e o Léo, porque o outro é o Rafael, mas ele dispensou a matéria, então... Mas ele participou do jogo, né? Só não tá participando dessa apresentação. Aqui na regra de negócios, a gente colocou aqui necessário, né? O usuário fazer o download. Aqui aonde que vai estar disponível. Na execução, o jogo deve ser clicado para ser executado e ele tem um sistema de touch, caso for no mobile. E quando é no computador, ele é pelo toque também do mouse mesmo. E tem o banco de dados que salva as pontuações das jogadas anteriores e cria um ranking também, dá para disputar com amigos e tal. E no banco de dados também ele puxa as informações de jogadas anteriores e ele recupera, né? Aí dá para acessar o ranking do jogo e tal. Alguma dúvida até aqui, professor? É muito interessante você, porque quando você coloca isso, a gente na nossa empresa o funcionamento a gente tem o banco de dados, tem isso, tem aquilo, funciona assim. Se for, por exemplo, um desenvolvedor, uma empresa terceirizada, ela já entende, tem toda a visão para poder fazer o planejamento, para poder fazer o design, o desenho, e toda a parte da engenharia de software. Muito legal. Isso, aí já abrange bastante possibilidades, né? Exatamente. Então já fica bem mais claro. E você vê, e como a forma que você colocou, dá para ver a importância das regras do negócio. Eu estou meio gaguejando hoje, né? eu daqui a pouco eu pego uma água, enfim. O nosso jogo acabou sendo um jogo bem simples, professora, porque a gente teve que trocar aos 48 do segundo tempo. Aí, então, ele não tem tanta funcionalidade por conta disso, mas está tudo bem explicadinho aqui. E o Leonardo, ele vai fazer essa parte aqui da prototipação, tá? Léo, você tá aí? Tô. Boa noite, professora, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre a prototipação que a gente fez. Como você tinha falado para outro grupo, a prototipação normalmente ela tem várias mudanças para o projeto final, né? No nosso caso também aconteceu isso, nem tudo necessariamente a gente aplicou, né? Mas como dá para ver aqui, a ideia é que quando o jogador iniciar o jogo, né? Ele vai ter ali 3 opções, então ele pode iniciar o jogo e aí vai pedir para que
ele digite o nome dele, né? Como o Marcos tinha falado, teria a questão do banco de dados para ele ver qual é a pontuação, então ele digitar o nome seria importante nessa parte. Ele também vai selecionar a dificuldade que ele vai jogar o jogo, então tem ali o fácil, intermediário e o difícil. E após isso, o jogo carrega e você joga ele normalmente. A segunda opção seria das configurações, então, que ele teria a opção de regular o som. No caso, alterar o idioma, por exemplo, um exemplo que a gente não chegou a aplicar, mas a ideia seria que ele pudesse alterar entre os idiomas de inglês e espanhol, né, que está ali na imagem. E também teria uma opção de controles, para que o usuário saiba quais são as opções que ele tem dentro do jogo. Então, teria ali as setinhas direcionais para ele controlar a nave e também um poder especial, né, que a gente representou ali pelo um raiozinho. É interessante esse tipo de prototipação de alta fidelidade, porque já clareia muito os requisitos funcionais, o caso de uso, ou qualquer outro diagrama que possa vir mais na frente. É muito interessante o efeito. As duas são interessantes, como a gente viu, tem vantagens e desvantagens, não é que um é melhor ou pior, mas vendo assim na apresentação fica bem claro. Isso, então eu acho que foi uma forma legal de apresentar, porque quando o usuário for abrir o jogo, vai ser isso que ele vai ver, né? Então ter os passos bem descritos ali acho que ajuda. E além das configurações, também a gente colocou a opção dos créditos ali no final, que é apenas agradecendo e colocando o nome dos desenvolvedores aí embaixo. E é isso da prototipação. Legal. Vamos para os requisitos funcionais, então. Aí aqui a gente colocou tudo que vai ter, né, dentro do jogo. No caso aqui, o menu e o que dá para fazer no menu, as configurações, né, permite alterar as funcionalidades do jogo ao gosto do jogador, que é no caso que o Léo falou lá, que é a relação a idioma, dificuldade. Também tem opções visuais que a gente tinha planejado de poder trocar na navinha, escolher a navinha, essas coisas, mas não deu tempo de implementar também. Aqui para o player permite o jogador escolher os botões de comando, isso no caso no computador, né? Que tem os botões para usar o poder, no caso. Aí ele poderia alterar para uma tecla que ele achar melhor, né? Aqui tem as estatísticas, né? Que é o esquema dos ranks, né? O sisteminha de rank que a gente pensou. Fica tudo salvo no banco de dados lá e tal. E aqui o continue, permite o usuário a continuar a partida de onde tinha parado, né? Quando ele reabre o jogo e tal. Aí, alguma dúvida, professora? Piloto, eu tô encantada aqui que vocês fizeram. Legal. Olha, você quer falar essa parte, né? Posso falar. Aí seriam os não funcionais, né? A gente, como eu tinha falado, a gente fez ali o jogo todo totalmente desenvolvido em português, né? Porque é a nossa língua, afinal. E algumas funções, né, podem estar em inglês na gameplay, por exemplo, a habilidade especial que eu falei lá em cima, que seria o raiozinho, seria da forma que eu tô falando para apresentar, né? Mas, por exemplo, ela pode ser dita como power-up, que é o que a maioria conhece, né? Dentro dos jogos. Esse é um bom exemplo de funções em inglês que a gente quis dizer aí. A conexão online não é obrigatória no nosso jogo, no caso, mas como o Marcos já falou, por conta da presença do banco de dados, a gente pode, o jogador pode acessar os rankings que ele alcançou de cada jogada, cada pontuação, caso ele... Pode falar. Desculpa, esse requisito 2 é tão legal, porque tem uma coisa que me deixa, assim, meio puta da vida, é jogo que você tem tudo, mas tem a obrigação online. Claro, tem jogo que necessita, que não tem como, porque faz parte do jogo. Mas alguns não, alguns podem ser, por exemplo, o do Sonic, ele só joga se você tiver internet. Mas por quê? Porque ele quer os dados, a propaganda tudo bem, já que é gratuito. Então tem... Eu gostei muito. Deixar essa parte aí
assim, aberto, digamos assim, é bom até para o jogador, né? Ele não vai precisar estar em casa com a conexão de Wi-Fi lá, por exemplo, e se ele quiser jogar, ele pode jogar em qualquer lugar, na rua, então. Exato, porque não limita ele, né? Uma coisa é o jogo ser parte do jogo, ter essa conexão online. Outra coisa é ter essa obrigação, que é mais comercial e para captura de dados, que muitas vezes os dados, apesar de já ter uma lei de proteção, então achei legal. É isso aí, então, é uma coisa que a gente levou em consideração, professor, porque no caso do nosso jogo, ele é do tipo shooter, né, então é só a navezinha atirando ali contra os inimigos, então não teria uma necessidade de ele estar online, porque os inimigos são virtuais, vamos dizer assim, não são pessoas físicas aí jogando contra ele. Sim, sim. Do terceiro requisito é que ela deve utilizar um serviço próprio, né, para executar o jogo. Então, ali, independente de algum hardware que hospede o serviço do jogo, não tem nenhuma necessidade de algo assim. Então, o jogador fica livre para utilizar o serviço próprio dele para executar o jogo em si. E por último, que nem eu já tinha falado ali na prototipação, a gente mostra também os créditos, né? Dentro do jogo, quem foi que desenvolveu, que ali também um pequeno agradecimento para quem estiver jogando nosso jogo. Agora pode passar lá para os casos de uso. Aqui a gente fez um diagrama de casos de uso bem simples, né? Mas acho que dá para resumir bastante como é que funciona assim de um modo geral. Ali o ator principal que está fora do sistema ali é o jogador. Quando ele inicia o jogo, né, a aplicação, ele tem 3 opções, né, que seria iniciar o jogo, mexer nas configurações e também verificar os créditos, né. Então, indo ali pelo caminho mais curto, as configurações, ele só tem aquelas opções que eu comentei, que seria ajustar o som, escolher o idioma e também verificar quais são os controles do jogo. Ao iniciar o jogo, ele deve, na verdade, digitar o nome dele e selecionar em qual dificuldade ele quer jogar. Esses seriam os casos de uso, né? Dentro do caso de uso jogar, as opções que seriam, né, que ele teria seriam de controlar a nave, atirar nos inimigos e usar o power-up, que era o raiozinho que a gente tinha comentado anteriormente. E após isso ele pode encerrar o jogo ou acabando sendo derrotado, né, pelos inimigos, ou passando de fase, né? Então ele encerraria a primeira fase porque, como a gente disse, foi um semestre um pouco conturbado, então a gente não tinha muito mais além disso. E acho que eles têm os anexos também. A definição de um semestre um pouco conturbado, eu gostei. Para não dizer nada. Vocês foram finos, mas ao mesmo tempo foram sinceros. Gostei. Mas é isso. E os anexos é bom a gente mostrar também porque para dar uma olhada como é que ficou o nosso jogo, né? Acho que a professora viu já o vídeo, né? Mas esses seriam os anexos que a gente utilizou. Essa navezinha é o que o jogador controla. E aquela nave da esquerda é o boss. Os inimigos mais fracos esse tipo dessa navinha. E aquela é a tela final do jogo quando você perde. E é isso, professor. Muito, muito legal. Vamos, palmas. Valeu, obrigado, professor. Obrigado, professor. Alguma dúvida, alguma pergunta? Para mim ficou bem claro, bem estruturado, bem descrito, bem... Alguém tem alguma observação? Alguma dúvida? Eu acho que... não. Eu estava pensando nas cores, talvez, porque vocês estão utilizando... Eu não sou especialista de cores, né? Vocês estão usando cores, como posso dizer... Será que na tela elas vão ficar bem em todas as cores? Será que não fica cansativo o jogo? É uma pergunta aos universitários. O que é que vocês acham? Como vocês tiveram esse cuidado com as cores? Assim, só uma pergunta. Por se passar num cenário que é só tipo espaço mesmo, então a gente fica meio limitado naquele cenário, né?
Aham, Mas aham. tanto que, por exemplo, a nave do boss, a gente colocou a nave verde e roxa, porque isso, se você coloca uma cor muito morta, ela some no cenário, que é um cenário preto. Entendi, Então entendi. a Do gente tinha, espaço, né? então a gente tinha que colocar cores mais vivas, assim. Então, sempre uma cor clara, por exemplo, esse prata da nave é um pouquinho difícil de fugir. Mas os Aham. inimigos mais simples são azuis, a nave é verde, o golpezinho é azul. É dar um contraste, né? Isso, para dar Entendi. um contraste na tela. Isso foi uma pergunta de quem não conhece bem a teoria das cores. Obrigada por responder. Então, é isso, gente. Muito, muito. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? Eu não tenho uma música agora, mas sou fã de vocês. Vocês são demais. Aí, os feedbacks, os comentários eu faço por e-mail, que é melhor, né? Que eu faço com calma, quando eu estiver tranquila, suave, tranquila como esquila, suave na nave. Tá Beleza, certo. gente? Mas Certo. parabéns, Obrigado, então, parabéns. professor. Eu vou mandar por e-mail para a senhora, então. Beleza, beleza. Quem tem. Muito obrigada. Alguém tem mais grupos? Como é que estão aí a fila? Tem quantos grupos para apresentar? Porque se tiver muitos, eu ia fazer um intervalozinho dos 10 minutos. O que é que vocês acham? Ou a gente segue direto e vai, pega o embalo e pega para assistir. Hoje é o quê? É Eurocopa, Copa América. Copa América é o quê? Não sei o que está passando. Acho que é no limite, né? Hoje é no limite. E o que é que vocês acham? Tocamos? Tem mais grupos? Professor, nosso grupo não apresentou ainda. Estou organizando com o meu grupo. Podemos ficar para o final? Pode. Tem um grupo que vai apresentar semana que vem, Antônio. Se você quiser, se vocês quiserem apresentar semana que vem, assim, a gente fala no particular, porque eu tenho que ser justa também com quem apresentou hoje. Ou vocês querem hoje mesmo? A gente tem o meu grupo. Então, tem mais de 2 grupos. Podemos fazer um intervalo de 10 minutos só para pegar água, só para mexer o esqueleto. Não, 5 minutos. Acho que 5 minutos dá, né? 5 minutos. 5 minutinhos. Então, a gente volta 20h45, porque é um intervalo nem muito grande, nem pouco. Dá para a gente refrescar a garganta. Ok? Então, daqui a 5 minutinhos
Eu voltei. Voltei para ficar, mas não muito, né, gente? Porque aqui é meu lugar. Eu tô vendo aqui os e-mails. Eric, Nicolas, Amanda, Marcos Félix, que chegou agora. Show de bola. Deixa eu ver aqui o calendário. FATEC. Carapicuíba. As aulas vão... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Só um minutinho, gente, o grupo... Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Então, a gente tem... Hoje está em junho, 15 de junho. Então, a gente só tem a próxima aula. Eita! É um eita atrás... Eita! Então, a gente tem essa e a próxima aula, que tem o seminário, e na próxima aula a gente foi até metodologias ágeis, né? Eu apresentei algumas, e a gente encerra aqui o semestre, foi aquela coisa, né? É um eita atrás de eita. E tem um grupo que me falou em particular, eu entendi a particularidade, então eu deixei para o próximo, para ele também ter a oportunidade, porque acontece, né? Mas tenho certeza que eu não vou ter essa injustiça, eu vou considerar muito quem apresentou hoje. Agora, vamos lá? Vamos lá! A gente já vai entrar de férias, que coisa feliz da vida! Vamos, pessoal. Ok? Qual era o grupo? Era de quem? Do Anthony, né? Anthony já quer se arrumar, se apresentar, coisa e tal. Meu Deus, mas é Covid? Tá tudo... eu não vou perguntar se está tudo bem, porque se teve que ir ao médico e no meio da pandemia, não está tudo bem, né? A de vocês foi semana que vem. Sim, eu entendo. E que ele fique bem, que ele se recupere, que saia logo, porque o hospital tá tenso. Minha irmã levou uma queda, aí eu fui com ela para o hospital, ficamos lá 7 horas. E esse hospital, que é a Santa Casa, porque eu não estou em São Paulo, a Santa Casa, ela fechou por uma semana porque não tinha mais onde colocar pessoas. E mais de 2 hospitais na cidade também. Então, cuide-se, espero que... Como é o nome dele que foi pro médico? Foi ao médico? Então, espero que não seja Covid e que esteja tudo bem. Saúde para todos. É o Bruno. Espero que o Bruno esteja bem, se recupere. Beleza, então, próxima aula são vocês. Mais alguém aí? Tem mais? Tinha mais alguém, né? Professora, pode ser meu grupo, então? Pode ser, mas alguém tinha falado... Gabriel, exato. Eu sabia. Pode sim, Gabriel. Som na caixa. Tem coisas que só no hospital você consegue resolver, né? Beleza, então. Opa. Vocês estão me ouvindo?
Sim, sim, estamos. Ah, eu adoro coisas animadas, apresentações animadas. Então, o nome do jogo é Dawn Fisher. E a história do jogo fala sobre esse pirata que tá aqui na tela. Esse aqui é o Dawn Fisher. E esse pirata, ele explora diversas ilhas atrás de tesouros. E o objetivo do jogo é exatamente isso. Você controla ele e você tem que encaminhar ele, você tem que controlar ele até o tesouro, o baú do tesouro no final da tela, antes que o tempo acabe. Uma perguntinha. Sim. Será que uma pessoa daltônica iria ver esse rosto sol? Como é que ele iria ver? Ia ver de outra cor, né? Porque ele não vê o vermelho, o verde, não sei, eu não sei bem como ele... Mas ele viria o personagem tranquilamente, eu acho que sim. Sim, acho que só em preto e branco, praticamente. Entendi. Eu não cheguei a pesquisar isso muito a fundo. Porque os piratas geralmente têm a pele vermelha, né? Tem outros, dependendo, ele tem a coisa do sol, né? Muito legal. Eu adorei. As mecânicas do jogo incluem só andar para as laterais e pular praticamente, e interagir com alguns objetos em tela. Os requisitos funcionais do jogo incluem iniciar um novo jogo, que o jogador consegue iniciar o jogo dentro do menu principal. E essa função engloba duas regras. Sempre que o usuário acessar o menu principal, ele terá que iniciar um novo jogo. Ele não consegue continuar de onde ele parou. O jogador sempre vai iniciar a fase no canto superior esquerdo da tela. E o jogador não consegue ultrapassar os limites da tela. Ou seja, se ele for para o canto da tela, ele não vai passar e nem vai aparecer do outro lado. Ele vai simplesmente ficar parado. O personagem só morre quando o jogo acaba, quando o tempo acaba. E ele vence quando alcança o baú do tesouro, antes do tempo acabar. O segundo requisito funcional é continuidade. Ou seja, o jogador ele não consegue escolher a fase em que ele vai jogar. Ele também não consegue reiniciar a fase que ele já jogou. Ou seja, é uma progressão linear no jogo. E essa funcionalidade também engloba as duas regras. A regra número 1 e a regra número 2. Outra funcionalidade é salvar o jogo. Que no caso seria só a pontuação do jogo. Que essa pontuação só é salva quando o personagem termina a fase ou quando ele morre. E se a pontuação que ele conseguiu for maior que a anterior, vai ser salvo automaticamente em um arquivo chamado save.save dentro da pasta do jogo. E a próxima funcionalidade é encerrar a partida, que é quando o jogador escolhe sair do jogo, que está dentro da tela inicial passada pelo menu pause também. Que engloba essas duas regras, a regra número 7 e a regra número 8. Que todas as threads e efeitos sonoros e animações devem ser encerrados ao sair da partida, e enquanto o jogador estiver parado, estiver no menu de pausa, o tempo não deve ser contado. Tem uns jogos que são, nesse de encerrar partidas, que são meio sentimentais, né? Você vai embora mesmo? Né? Será que é com você ou é comigo? Não, tô brincando, mas tem alguns encerramentos que são isso. O jogo online também tem bastante disso. Os requisitos não funcionais são que o jogo deve ser um jogo de plataforma 2D, feito em Java, com resolução 800 por 600, desenvolvido para o sistema operacional Windows, um espaço em disco de 60 megas e ter o Java instalado na máquina. E aqui estão as regras de negócio que eu vou falando junto com as funcionalidades. No total, eu consegui fazer 8 regras para o jogo.
E aqui está o diagrama de caso. Tem o jogador, que é o personagem, que ele vai conseguir iniciar o jogo. E ao iniciar o jogo ele consegue acessar o salvar e o próximo nível, que é uma extensão do iniciar o jogo. E o encerrar a partida. Aqui está a prototipação de baixo nível. Isso aqui eu fiz no caderno mesmo. Não sei se dá para enxergar direito. Foi feito a lápis. Sim, dá sim. Aqui está a tela inicial do jogo, que é o menu principal, onde os pontos são exibidos. A tela de fim de jogo, a tela de próximo nível. E a tela de menu pause, que só tem duas opções. Ou ele continua ou ele volta para o menu principal. E aqui está um rascunho do que seria o jogo em si. O jogador iniciando no canto superior esquerdo, o tempo rodando ali em cima e o tesouro que ele deve alcançar. E é isso. Vamos dar palmas, peraí. Palmas, palmas, palmas. Peraí que tem a tradição aqui. Palmas, palmas, palmas. Legal, Gabriel. Você se inspirou em algum outro jogo para fazer esse? Em jogo eu só me inspirei no antigo Donkey Kong. Aquele que tinha o Mario e tudo. Sim, eu lembrei dele assim que eu vi essa última imagem. Eu lembrei justamente dele. É interessante porque quando a gente tem uma inspiração, a gente pode se inspirar não estou dizendo copiar, gente. Copiar é uma coisa muito diferente. Mas se inspirar a partir... Olhando como a gente fez nas aulas do software, né? A gente pegava um jogo e dizia... E trabalhava quais eram os requisitos funcionais e não funcionais, tipo uma engenharia reversa. Eu não estou dizendo para copiar, não estou dizendo para fazer engenharia reversa, só estou dizendo que a inspiração pode também ser um modelo que possa ajudar a trabalhar seus requisitos, já que você... Mas como modelo, não como uma cópia em si. Deu para entender, né? Então é isso, então muito legal mesmo, Gabriel. E alguma pergunta, alguma dúvida, questionamento? Alguém quer abrir o coração? Alguém quer falar? Tá tudo certo? Tem mais alguém? Já foi todo mundo? Mais alguém? Eu tô preocupada com o Bruno, gente. Ir pro hospital, eu fico preocupada. Mas alguém, acho que a gente encerra por aqui, né? Então, acho que foi. Então, pessoal, como eu disse no começo, vocês são heróis. Claro que tem algumas questões do trabalho em si, dos critérios que a gente colocou no trabalho, de várias questões que foram trabalhadas e desenvolvidas em sala de aula, que eu vou fazer no comentário, mas é aquela coisa construtiva, porque eu quero que vocês brilhem, quero que vocês... que seja só não o início, o caminhar de uma estrada que seja muito longa. Então, só o fato de vocês estarem aqui, de vocês, na pandemia, trabalhar longe, eu não vou fazer toda a mesma introdução que fiz no começo para não ficar repetitivo, já é um grande mérito. Então, e vocês conseguirem chegar até o final. Então, assim, algumas pessoas, vocês comentaram, né, que algumas pessoas tiveram que sair, isso faz parte, espero que eles retornem, porque a vida é isso mesmo, a vida não é fácil, mas é isso, de modo geral, vocês estão de parabéns, e os comentários mais, assim, técnicos, precisos, eu dou no feedback quando eu responder, tá bom? Agora, só tenha um pouco paciência, eu vou lançar a nota primeiro e depois os feedbacks, que talvez nos próximos dias eu tenha que fazer uma cirurgia, porque apareceram umas pedrinhas na vesícula, e pode acontecer que talvez eu atrase um pouquinho esse feedback, ou até mesmo eu não consiga, mas eu vou tentar correr para
conseguir, porque tem algumas observações que eu preciso fazer, ok? Então é isso, uma boa noite. Então, P1, P2, finalizada com sucesso, game over. Agora descanse, né? Depois de uma semana de smog, depois de tantas provas, tantas avaliações. Espero que vocês tenham um bom descanso. A gente se vê semana que vem, é a última aula, a gente tem mais uma apresentação e depois a gente faz um happy hour, uma coisa assim. Ok? Então é isso, pessoal. Boa noite e obrigada por hoje. Vou mutar aqui meu microfone, ok? Boa noite. E cuide-se que a terceira onda tá aí, torando. Eu tô meio com medo de fazer cirurgia, mas tem que fazer, né? O que eu posso fazer? Não pode deixar pedrinhas no nosso corpo. Vai dar tudo certo, prof. Vai dar tudo certo. Vai sim. Mas eu não queria... Não tinha outro momento, não, né? Não tem outro momento. Porque no meio de a terceira cirurgia no meio de uma pandemia. Aí também. Tava tomando café, tá? Pessoal, esse barulho. Tá certo, pessoal? Vai dar tudo Tá certo. certo, prof. Boa sorte. Então, boa noite. Obrigada. O mundo te abençoe. Tchau, tchau.